Meus irmãos em Cristo Jesus, muito boa tarde, paz e graça a todos. Fala para vocês, Apóstolo Manuel Jeriel, vosso conservo em Cristo Jesus. É muito importante que vocês acompanhem o que eu tenho aqui para dizer, é algo muito relevante. Você que é cristão, você precisa me ouvir. Eu tenho uma temática muito boa, pode ser novidade para você, mas acredito que vai servir para a sustentabilidade da sua fé. Quero lhe falar agora sobre a concentração espiritual. A concentração espiritual é fundamental para toda pessoa que tem relacionamento com Deus, ou aquele que tem compromisso com Deus. Sabe, muitos de nós, diante de Deus, somos indisciplinados, mas não sabemos. Não sabemos por quê? Porque não levamos as coisas com seriedade. Por exemplo, todo cristão que não lê a Bíblia, que não medita, é um indisciplinado. Por quê? Porque não faz as suas tarefas. Todo cristão que não ora é um indisciplinado. Por quê? Porque não faz a tarefa que a Bíblia ordena, ok? Espiritualmente falando, existem tarefas para filhos de Deus e também para filhos de Deus que trabalham para Deus. Nesse caso, para filhos de Deus simples e para homens de Deus. Para filhos de Deus, os filhos de Deus devem praticar exercícios de oração. Exercício de oração é aquilo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,17, que temos que orar sem cessar. Segundo, existe tarefas de oração que realmente são apontadas para os servos. Tarefas de oração é aquilo que praticamente o Tiago fala no capítulo 5, versículo 13 em diante, que se você estiver doente, chama os presbíteros da igreja, virão e vão te ungir então com azeite, até inclusive pecados serão perdoados. Essas tarefas de oração. Tarefas é para servos, exercícios de oração é para cristãos normais. Prestem atenção, meus queridos, é o seguinte, vocês têm notado, né, pessoas que têm músculos, são musculosos, pessoas que têm corpos... vamos assim dizer, que conquistaram por meio de exercícios físicos, ok? Esses corpos não vieram de nada, ou seja, as pessoas não nasceram assim, eles mesmo, ok? Foram treinando, foram levantando peso e com o tempo conseguiram ganhar a massa muscular, ok? As pessoas que nós chamamos de big, pessoas grandes. Então é muito importante, quando você começa a praticar os exercícios de oração, você começa a ganhar estabilidade espiritual. Quando você serve e aplica as tarefas de oração, você começa a ganhar, ok, vamos assim dizer, o rendimento do seu trabalho espiritual. Então a concentração espiritual é fundamental, sabe? Eu quero agora apresentar atitudes de Pedro diante da concentração espiritual. Primeiro, de acordo com Mateus capítulo 16, versículo 21 a 22, Jesus Cristo estava a dizer para os seus discípulos que vou morrer, melhor dizer, em Jerusalém, depois vou ressuscitar, irei ao Pai e muito mais. Pedro tomou Jesus de parte e começou a repreendê-lo. E quando você vai ler no versículo 23 de Mateus 16, vais perceber que Jesus disse para Pedro que sai diante de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas dos homens, senão as coisas ou seja, não entendes as coisas de Deus, senão as coisas dos homens. Então Pedro estava muito desconcentrado. E de acordo com a lei judaica, um homem normal não pode repreender um rabino. Ou seja, um discípulo não tem autoridade para repreender um mestre. O que Pedro fez é algo muito grave, algo que não se faz. Mesmo na lei natural dos homens, é muito errado quando um filho repreende o pai, porque o pai é superior, o filho é inferior, é menor nesse caso. Então, essa é a primeira atitude negativa de Pedro diante da concentração espiritual. A segunda atitude negativa de Pedro diante da concentração espiritual é que Jesus, em Mateus 26, 33, quando estavam na ceia, ele vai dizer para eles que, na verdade, nesta noite eu vou ser preso e muitos de vocês vão se escandalizar. Pedro, tomando a palavra, disse assim: Senhor, todos vão se escandalizar, menos eu. Note que o Mestre, Jesus, que sabe todas as coisas, sabedor de todas as coisas, disse abertamente para todos, não direcionou a palavra a Pedro, disse abertamente para todos, que nessa noite vão me prender, mas vocês vão se escandalizar. Pedro disse, todos, porém, podem se escandalizar, menos eu. Então, Jesus, em Mateus 26, 34 a 35, vai dizer para Pedro, olhando para ele, fixou os olhos, disse, Pedro, te digo a verdade que nessa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro, olhando para o mestre com toda a autoridade e coragem, disse para Jesus que na verdade não vai lhe negar e se for possível, morreria com ele. Começamos a ver Pedro a contrariar o seu mestre em termos de orientações ou de instruções. Jesus está a falar com o seu discípulo, mas o discípulo está a falar com Jesus como se fosse que tem o mesmo nível, como se fosse que tem o mesmo entendimento. Isso acontece muito nas igrejas, né? Existem crentes rebeldes ou pessoas desconcentradas e que muitas vezes dificultam o trabalho do pastor ou do pai da fé e muito mais. Até inclusive também acontece com a relação de pai e filhos, uma relação normal em casa.
Outra atitude negativa de Pedro diante da concentração espiritual podemos encontrar em Mateus capítulos 26, versículos 40. Amados sabem que em Lucas 22, 46, Jesus fala para os discípulos que tinham que orar juntamente com eles porque maus momentos poderiam se aproximar. Mas, porém, os discípulos estavam a dormir. Então, todos eles não vigiaram, inclusive Pedro. Agora, em Mateus 26, 40, a Bíblia fala que quando Jesus foi preso em Getsemane, Pedro pegou uma navalha e cortou a orelha de Malaco. Quer dizer que Pedro estava desconcentrado. A luta espiritual, Pedro levou no natural. Ainda queria mais continuar. Estamos a ver atitudes negativas de Pedro. Bem, a outra atitude negativa de Pedro é que Jesus, quando chama os discípulos, ok? No livro de Mateus capítulo 4, vai dizer para eles que, na verdade, eles deveriam largar as redes e seguir Jesus para pescarem homens, ou para serem pescadores de homens. Mas, porém, Jesus, depois de confiar a missão em Pedro, depois de ver que Jesus morreu, ressuscitou, já não estava a aparecer por um tempo, então voltou a pescar. Essa verdade você pode encontrar em São João capítulo 21. Pedro pegou outros discípulos, voltaram a pescar. Então Jesus, quando estava a passar no mar de Tiberíades, na beira do mar, Pedro não conseguiu reconhecer Jesus. João, porém, reconheceu e disse: Pedro, olha, o Senhor está a passar por aí. Pedro, quando percebeu que Jesus estava a passar à beira do mar, a Bíblia diz que estava sem roupa, estava despido, pinou no mar, em outras linguagens, ok? Jogou-se nas águas. Depois, quando foi se assentar onde Jesus estava, Jesus assou os peixes com pão e muito mais, começaram a comer. Jesus fixou os olhos para Pedro e lhe disse: Pedro, filho de Jonas, você me ama? Pedro disse: te amo. Jesus disse para ele: apacenta as minhas ovelhas. Passou. Depois, Jesus continuava a olhar para Pedro e disse para ele: Pedro, filho de Jonas, você me ama? Te amo, Senhor. Lhe disse mais pela segunda vez: apacente os meus cordeiros. Então Pedro começou a perceber que a situação é séria. Mas por que o mestre me falou 2 vezes? E parece que o mestre não parava de olhar para Pedro. Com os olhos fitados em Pedro, Pedro ficou assustado. Disse: por que Jesus está me olhando tanto assim? Será que eu sou um louco? Sou tão desconcentrado assim? O que é que vai me dizer de novo? Jesus lhe disse de novo a mesma coisa: Pedro, filho de Jonas, você me ama? Pedro disse: eu te amo, é claro, mas tu sabes todas as coisas. Mas porém Pedro entristeceu-se por Jesus lhe ter dito pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Então Pedro, com uma voz tão triste, disse para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. E nós percebemos que depois de Jesus ascender para o céu, vemos então a atitude de Pedro. Pedro tornou-se monótono, não levou em diante a vontade de Jesus, que é ir por todo o mundo pregar a palavra. Porque a missão lhes foi dada em Atos capítulo 1, versículo 8, que tinham que pregar em Jerusalém, Samaria, Judeia, até aos confins da terra. Porém, eles não fizeram isso. Isto é, atos de uma pessoa que está desconcentrada espiritualmente. Muitos de nós pregadores, nós pregamos bem, pregamos bonito, temos mensagens incríveis, mas se calhar as mensagens que nós pregamos é simplesmente para as ovelhas. Todo servo que diz para as ovelhas meditarem, orarem, e ele não faz isso, é um indisciplinado. Servo de Deus que parece ser santo diante das pessoas, mas por detrás é um pecador, é um indisciplinado com certeza. É alguém que não tem concentração espiritual. Sabe, a concentração física funciona com os órgãos de sentido. Nós temos a visão, temos a audição, temos o olfato, temos o tato e temos o paladar, que é os lábios, ou seja, aquilo que nos permite sentir o gosto da comida e muito mais. Agora, é o seguinte: muitas pessoas usam a boca para se defender, usam a boca como se fossem advogados pessoais, Fazem uma coisa, mas com a boca negam, dizem que não fizeram, mas na verdade fizeram. Mas Deus, como é bom, ao nos criar, nos colocou a consciência. A consciência é o nosso amigo fiel. Quando você errar, a tua consciência vai te dizer: você errou. Olha, a tua consciência nunca estará a favor de você quando você estiver errado. Também nunca estará contra você quando você estiver certo. Então a consciência é o nosso amigo fiel. Por isso é que Jesus falou: nem tudo que, ou seja, não é o que entra que contamina, mas sim o que sai. Como estou a falar de concentração espiritual, eu quero dizer para você que em Eclesiastes capítulo 7, versículo 5, a Bíblia diz o seguinte, vale mais ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir a canção de um tolo, ou a música de um tolo. Nós conhecemos muitas músicas por aí, desculpa, eu sei que muita gente está me acompanhando, gosta de dançar kizomba e muito mais, Nas festas, por exemplo, existem homens casados que deixam suas mulheres em casa, vão nas festas, encontram uma moça ou mulher casada também, e se pegam, colam os corpos e começam a dançar kizomba. Com certeza que é a atitude de tolos, Vamos assim dizer em outras palavras, músicas de tolos.
Não quero tocar muito nesse aspecto para não magoar quem que gosta dessas músicas. Mas vamos lá focar no que estamos aqui a dizer. Então, amados, voltando no contexto. Pessoas desconcentradas normalmente são pessoas esquecedoras. Toda pessoa que é esquecedora, que esquece muito, é uma pessoa desconcentrada. Toda pessoa que é perturbada, gosta de confusão, está sempre com muitas preocupações, é uma pessoa desconcentrada. Uma pessoa, em outras palavras, não atenta, pessoa que não vigia. E é muito perigoso, porque o cristianismo, em outras palavras, resume-se em ser salvo e estar edificado. Em outras palavras, ser vigilante, estar atento. Na parábola das 10 virgens, Jesus fala de ser vigilante. Quando dá exemplo da mulher de Ananias, né? Ou seja, a mulher de Ló, perdão, em Lucas 17:34, fala da concentração. E muitos outros exemplos. Até fala também que quando virá, poderá vir como um ladrão. É um exemplo também. Fala da concentração. E tem mais, a Bíblia manda que nós temos que vigiar e orar para que não entremos em tentação. Também fala da concentração. Meus amados, ser cristão é algo muito sério. Ontem, quando eu estava no Ministério Galileu, dando a palavra do Senhor no ensinamento, eu dizia que é importante a gente ter compromisso com Deus. E o compromisso com Deus faz com que Deus tenha toda a sua atenção focada para nós, sabe? Diante de Deus, todos os filhos de Deus não têm privacidade. Deus está sempre de olho em nós, para ver o que estamos a fazer, o que é que pode nos acontecer. Então, Deus, como não dorme, não tem diversão, a coisa máxima, ou a coisa que Deus mais faz, é olhar sobre toda a terra, controlando os seus filhos, né? Vigiando os seus passos. Você que é cristão, eu quero lhe dizer, seja concentrado espiritualmente. Cuidado com aquilo que você tem estado a fazer. Você é melhor do que ninguém, conhece melhor a sua vida. Então leva a sua vida com dedicação. Nós poderemos morrer a qualquer momento. É o que estou a falar aqui, você que está me acompanhando. Podemos bater as botinhas em qualquer momento, sabe? No corpo, nós temos um tempo determinado para viver. Então não temos que fazer a brincadeira, né? Não temos que brincar, perdão, na vida cristã. É assim, no cristianismo existem 4 processos de ensino da palavra. Nós temos a pregação, nós temos o ensino, temos a exortação e temos a repreensão. Quando nós éramos perdidos, nós nos pregávamos, alguém nos pregou e nós nos convertemos. Por meio da pregação, somos convertidos. Uma vez que a gente é convertido, a gente precisa de ser crescido, ser edificado. Então aí vem o ensino. Agora, muitos, depois de serem salvos, serem edificados, né? Serem ensinados, ainda continuam a cometer erros. Por isso é que também vem a exortação. A palavra exortação significa te abrir os olhos, fazer com que você fique atento. E eu estou a falar de concentração espiritual, matéria que faz com que você abra a visão. Ok? Então, na exortação, nós abrimos a visão. Ok? A exortação é te fazer entender que você não pode fazer mais isso, você com essa palavra, teu nível já não compete com o que você está a fazer. Agora, se você já foi pregado, foi ensinado, foste exortado, mas mesmo assim está sempre a cometer erro, com certeza que vem então o último processo de ensino, repreensão. E muitos de nós não gostamos, ok, de ser repreendido. Com o nível que eu tenho, vamos repreender? Não, não pode ser assim. Mas atenção, enquanto filho de Deus que nós somos, nós sempre seremos repreendidos, atenção, por Deus, pela palavra de Deus, pelas pessoas que conhecem e que desejam o nosso bem, sempre vamos ser repreendidos. Portanto, temos que ser irrepreensíveis conforme a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Meus amados, sem mais delongas, falando de concentração espiritual, seja concentrado espiritualmente, ok? Muitos de nós, cristãos, somos mortos espiritualmente. Nossa visão está cegada, nossa audição está cegada, quer dizer, não conseguimos ouvir, não conseguimos ver espiritualmente. E deixa eu dizer que a oração é um exercício muito incrível que abre os teus olhos espirituais. Quanto mais você começa a orar, os seus olhos começam a se abrir aos poucos e você começa a ver coisas espiritualmente falando. Você começa a ouvir, sabe? Deixa eu falar um pouco sobre a audição espiritual. Se você ter a audição espiritual, você vai começar a vivenciar coisas incríveis. Por exemplo, estás a dormir na tua casa, estás a ouvir alguém te falar mal, como se fosse que está fora da tua casa. Você acorda e pergunta para as pessoas, quem está sentado aí fora? Ninguém. E você percebe que você ouviu vozes. Se calhar quem está a te falar mal vive em Luanda, vive no Ambo ou em qualquer outro lugar distante. A audição espiritual permite que você tenha esse acesso. E a oração é um elemento espiritual muito importante, porque quanto mais você ora, você começa a se aproximar de Deus. Amados, nunca notaram que quando estão a falar com pessoas no telefone, não importa se a pessoa está no Brasil, ou está em Portugal, ou na América, você até consegue rir, como se fosse que está tão próximo de você, porque a voz dele, ok, soa nos seus ouvidos.
quando você começa a orar, você se sente tão próximo de Deus. Eu já vi um pregador a subir no altar com tanto medo, num culto onde tem pouca gente. Não tinha lá grandes homens de Deus, pessoas que pregam muito. Tinha lá criancinhas. Mas o homem de Deus está subindo no altar com medo, está a pregar com medo. Você vê mesmo que não tem segurança, não tem confiança no que quer falar. E você percebe, mas por que esse pregador está assim? Atenção, se calhar medita pouco e ora pouco. Então não tem aquela capacidade de ficar à frente das pessoas. A Bíblia fala em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas sim de temor e de moderação. Então, quando você ora, quando você medita, quando você jejua, você vai ter uma coragem, uma ousadia incrível. Vai ser ousado o suficiente a ponto de repreender espíritos malignos, a ponto de pregar em qualquer lugar. Não importa quem está sentado no banco, você vai pregar, vai agir normalmente. Porque o que nos diferencia no mundo espiritual é a nossa comunhão com Deus, nossas experiências. Eu tenho dito, um bom pregador não é feito na base de muitos versículos que medita na mente. Para ir no altar e começar a cantar versículos, não é isso. É a confiança que nós temos com Deus. A nossa intimidade com Deus é que dita a regra, sabe? Se eu sou amigo de Deus, com certeza que não terei medo, nem tão pouco temor de ficar em pé em frente dos homens para transmitir o que Deus me manda falar. Então, a mensagem está dita, está entregue para vocês. Concentração espiritual é o tema que Deus manda falar para ti neste momento. Seja concentrado espiritualmente o suficiente a ponto de entender as coisas que estão ao redor de você. Existem muitos homens casados que são até servos de Deus, que complicam seus casamentos. Por quê? Porque não tem concentração, nem vai brincar, não tem concentração espiritual, ok? Já pregou bem na igreja, chega em casa, discute com a mulher, até muitos deles discutem, saem na rua, vai passear para esvaziar um pouco a mente. Isto é falta de concentração. Tem cristãos que quando está nervoso, ninguém consegue lhe conter, lhe deter. Ninguém consegue lhe fazer acalmar. Ele fica irado como se fosse que Deus já vai estragar o mundo. Como se fosse que quer trazer o dilúvio à terra. Isso é muito grave. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, atenção, muitos falam frutos do Espírito. É fruto, é um só. O fruto do Espírito tem um lado que a Bíblia fala de temperança. Temperança é que domínio próprio. Quando você não consegue se conter, não consegue se controlar, você não consegue ser prudente, sábio diante de uma situação, você já está longe demais. É claro que você poderá cometer no futuro coisas mais piores, okay, do que você tem estado a cometer. Portanto, concentração espiritual é o tema. Acreditamos que numa outra ocasião poderemos trazer a parte 2. Que Deus abençoe você. Não saia. Vamos voltar num outro vídeo para falarmos sobre crescimento espiritual. Que Deus abençoe. Estamos juntos.